Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde na Rede E. A nossa produção, mais uma vez, foi às ruas de Campo Grande para ouvir as principais dúvidas da população e no programa de hoje nós vamos esclarecer essas questões. Nós vamos atender verdadeiramente o propósito do nosso programa que chama Tribuna da Saúde. Vamos ouvir a primeira pergunta sobre pedras nos rins, do empresário de 56 anos, Edmilson Souza. Vamos lá, Edmilson. Bom dia, seu doutor Luiz. Doutor Luiz, eu já há algum tempo, salvo engano, uns 5, 6 anos, venho tendo uns problemas de pedras nos rins. Inclusive, já fiz vários procedimentos, já expeli algumas pedras grandes. Eu gostaria de saber, doutor Luiz, como é que eu faço para mim conseguir um meio de parar de reproduzir essas pedras? Como que eu poderia fazer para mim ter esse benefício para mim? Edmilson, muito obrigado pela sua pergunta. Alguns até dizem assim, doutor, eu estou produzindo uma pedreira, né? Eu deveria vender essas pedras. Mas, na verdade, Edmilson, o que acontece é que isso é uma tendência genética, é uma característica genética. De uma maneira geral, as pessoas acabam, por várias questões de metabolismo do cálcio e também, às vezes, do ácido úrico, elas acabam formando cálculos, que nós chamamos pedras. E o que tem que ser feito nesses casos, primeiro, é você fazer uma análise do tipo de cálculo, quer dizer, qual é o elemento que compõe esse cálculo, para que você possa, se tiver algum remédio, você usar, mas principalmente para você saber e ter uma orientação médica mais precisa. E a orientação que normalmente os médicos dão é que você deva ingerir uma quantidade maior de líquido, ou seja, água. Principalmente em época de verão, como essa que nós estamos entrando agora, se faz necessário você ingerir água. Mas como é que você sabe que você está ingerindo quantidade suficiente de água? Em que a sua urina continue clara, não aquele amarelo forte concentrado. Porque o amarelo forte concentrado significa que seu rim está segurando o líquido, porque está quente, a gente perde água pelo corpo de uma maneira geral, e aí facilita a quantidade de elementos que vão solidificar formando o cálculo. E aí dá dor, sofrimento, compromete a função renal, enfim. Então essa é uma orientação assim, rápida, objetiva, mas é importante que você procure o médico e converse com ele sobre esse tema. Vamos agora à nossa segunda participação. Doutor Luiz, eu caí, tive uma fratura na minha costela e fui no posto de saúde várias vezes. Os médicos mais ou menos olham para o rosto da gente e não passou nenhum tipo de tratamento. O que eu devo fazer, que processo que eu devo fazer, aonde eu devo ir, se eu preciso fazer uma fisioterapia, porque eu não estou tomando nem remédio. Dona Cleusa, esse é um problema que, de uma maneira geral, né, as pessoas ficam intrigadas porque o médico não faz muita coisa. Você cai, quebra a costela, sofre um acidente, então a gente só mexe na costela, às vezes tendo que drenar o pulmão quando tem sangue na pleura, que está para dentro da costela, ou então que venha ter um comprometimento da função ventilatória que compromete a respiração. Então, no caso da fratura da costela, além da dor, não tem maior complicação. Se, claro, a fratura foi linear, não desviou, não deslocou, não está apertando a pleura, não lesou a pleura. No caso, a senhora peça para alguém fazer, inclusive o médico, a enfermeira pode fazer isso porque dá uma sustentabilidade maior, enfaixa o tórax do local, principalmente apertando bem, porque aí dá uma segurança e tomar analgésico até que desapareça. Dentro de 15, 20 dias já vai estar bem reduzido, a parte óssea já vai estar solidificada e daí para frente apenas cuidado para não traumatizar de novo. Vamos à nossa terceira pergunta. Doutor Luiz, eu me chamo Jarbas e a minha curiosidade é sobre uma dor no coque. Qual a possibilidade dessa dor nele ou próximo? O que pode estar ocasionando essa dor? E qual médico especialista que eu posso procurar? Você poderia me deixar? A questão do cóccix é a parte final da coluna. É lá embaixo, quase próximo à região anal.
Muitas vezes, a questão do cóccix é que a pessoa cai sentada e traumatiza e às vezes até fratura. Isso leva muito tempo, porque é o osso final, é o osso que está muito relacionado ao equilíbrio e, de uma maneira geral, ele dói. Enfim, quando isso acontecer, é importante que você procure primeiro ortopedista, porque é trauma, se foi por queda. Mas se você não tem história de queda, muitas vezes aquilo ali pode expressar um processo inflamatório sistêmico no organismo todo. E aí significa uma doença autoimune. E pode ser o início de uma doença que às vezes a gente chama de espondilite anquilosante, que normalmente começa na parte de cima, mas pode começar ali. Então é importante que você procure o reumatologista para poder esclarecer a causa dessa dor no cóccix. Vamos à nossa quarta pergunta. Luciene Molina. Doutor Luiz, eu me chamo Luciene Molina e gostaria de saber o que é esse surto de conjuntivite e como tratar. Até mesmo é bom para nossas mães que não sabem como tratar, né? E se é contagioso, como que é. E estamos com o senhor, estamos juntos. Muito obrigado, Luciane. Luciane, é importante, conjuntivite é um grupo de células que forra, que protege o globo ocular. Então é aquela célula que tem ali algumas terminações nervosas e que quando vem o ar frio você fecha rapidamente o olho ou quando você toca por descuido, a mão no olho machuca. Então ele tem a finalidade de proteger. E essas células podem ser acometidas por vírus. E no caso, isso é comum acontecer em determinadas épocas do ano, principalmente na fase de transição das estações do ano, né? Da primavera para o verão ou do outono para o inverno. E o cuidado que você tem que ter é sempre lavar bem as mãos, como qualquer situação de vírus. Lave as mãos, use o lenço, de preferência lenço de papel, para que você não tenha que estar passando ou se contaminando, mesmo lavando as mãos. Você usa e joga fora. E os colírios, naturalmente, que lubrificam ou que, se for necessário, antibiótico, mas aí você tem que procurar o médico para prescrever. Não é uma doença grave, mas tem que ter cuidado porque ela pode abrir portas para outras infecções e, às vezes, até lesão da córnea. Vamos à nossa quinta pergunta. Doutor Luiz Ovando, meu nome é Elenilda de Andrade, eu gostaria de saber quais os problemas que a obesidade pode trazer para o coração. Muito obrigado pela sua participação. A questão da obesidade e o coração. Vamos tentar aqui explicar bem. O nosso corpo, ele tem uma determinada área, né? 1,8 metros quadrados, 1,6 se a pessoa é um pouco mais baixa, enfim. Então, nós temos essa área corporal e essa área corporal precisa ser nutrida. E quem nutre o corpo é o coração bombando o sangue. Quando você começa a engordar, você começa a aumentar a área corporal. O que significa isso? Mais trabalho para o coração, porque a área é maior agora. Imagine você irrigar 1 hectare e agora você resolveu plantar 2 hectares. Você vai ter que pôr uma força maior no motor e na bomba para alcançar as 2 hectares. A mesma coisa em relação ao organismo. Então você agora saiu de 1,8, você está com 2,4 de área corporal. Então você tem uma área maior para irrigar, o coração continua o mesmo, e aí ele tem que se adaptar e ele trabalha mais forte, ele fica com hipertrofia e aumenta a pressão para o sangue chegar mais longe. Esse é o grande drama, é exatamente o aumento da pressão que sobrecarrega o coração. Então a obesidade é uma tragédia. É importante que vocês saibam disso. A pergunta da dona Elenilda é fundamental por isso. A obesidade é uma tragédia. É a raiz de todos os males que você possa imaginar.
Imagina uma coisa aí, obesidade causa. Então, nós não fomos feitos para sermos gordos. Você vê, a barriga cresceu um pouquinho, já dá problema na respiração. E se dá problema na respiração, você já passa a ter problema. Inclusive, é fundamental que você entenda isso, porque, de uma maneira geral, as pessoas não estão preocupadas com a obesidade. E muitos ainda chegam, você não tem nada a ver com isso, se ele é gordo, deixa de dizer. Eu tenho a ver. Primeiro, eu sou médico e preciso orientar, porque é dramática a questão da obesidade. Segundo, porque a pessoa vive mal. Terceiro, porque gasta muito, ocupa muito espaço, tem uma série de problemas. Mas aqui, principalmente em relação ao coração, o coração fica hipertrofiado, a parede fica grossa, ele consome mais, dá lesão na coronária, dá aumento de pressão, dá AVC, dá insuficiência renal, dá problema nas pernas, intestino fica preso, não dorme direito, durante o dia está com sono, fica complicado. Então é importante que você entenda que a obesidade tem que ser banida na nossa sociedade. E, infelizmente, as pessoas estão ficando cada vez mais obesas. Nós vamos para um breve intervalo e queremos que você continue conosco. É uma satisfação e um prazer tê-lo assistindo o nosso Tribuna da Saúde. Não saia daí que nós já voltamos. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde, aqui na TV Educativa de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Educativa e participe pelo WhatsApp 998-32-1122. Nós fomos às ruas de Campo Grande para ouvir e responder as principais dúvidas da população sobre a saúde, que todo mundo quer saber um pouquinho sobre isso. E nós vamos agora, a nossa sexta pergunta do programa, que foi feita pela Cidineia Rocha. Boa tarde, doutor Luiz. Meu nome é Neia. Eu gostaria de estar sabendo, me informando, como diferenciar um cisto de um nódulo na mama, para a gente estar procurando um médico. Cidineia, essa pergunta é muito boa e prática, né? De uma maneira geral, o médico que tem experiência, quando ele palpa a mama, ele pode inferir. Quando eu falo inferir, ele pode se sugerir, não quer dizer total segurança, que aquela determinada estrutura que ele está palpando seja um cisto, mas pode ser um nódulo. A gente normalmente tem um pouquinho mais de segurança quando a paciente diz assim, doutor, quando eu vou ficar menstruada, que tem as alterações hormonais, dói bastante. Aí houve um certo inchaço da mama e o nódulo às vezes cresceu ou então o cisto aumentou de tamanho. Então aí a gente acha que é. Mas para ter certeza, você tem que começar pelo menos com ultrassom da mama. O que é o cisto? O cisto é uma bolinha cheia de líquido. E o nódulo é a bolinha que não tem líquido, tem material celular consistente. Então a chance de um ter problema é maior, ou seja, o nódulo, muitas vezes, significa o aparecimento de uma lesão pré-cancerígena ou às vezes até um pequeno câncer da fase inicial. Sendo assim, todas as vezes que você tiver o nódulo, é importante fazer a biópsia para ter total segurança de que aquilo ali não é um câncer. Sendo assim, quem tem que fazer é exatamente o médico. Vamos para a nossa sétima pergunta. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Ana Paula, tenho 41 anos, acabei de passar por um câncer de mama, né? E eu gostaria que o Dr. Luiz esclarecesse, né, para muitas pessoas que não entendem, né, o processo do tratamento. Eu gostaria que ele esclarecesse para essas pessoas o pós, né, do tratamento. Para as pessoas que moram fora, né, as pessoas, até mesmo as pessoas que moram aqui, então, para deixar esclarecido para elas. Ana Paula, muito obrigado pela sua pergunta, muito prática, né? Você sofreu na pele o problema.
problema de câncer de mama, e ela está pedindo para que seja esclarecido às pessoas o que fazer depois. E eu vou aproveitar a oportunidade, Ana Paula, para esclarecer que, de uma maneira geral, nós agora estamos vivendo outubro rosa, né? É outubro em que as mulheres devem atentar um pouquinho mais, né? Os meses, os dias para uma determinada condição, nós precisamos parar e pensar sobre aquilo, principalmente no que diz respeito ao câncer de mama. O câncer de mama, né, ele é relativamente comum depois que a mulher entra na fase de menopausa, ou seja, depois de 45, 47, 50, algumas 5% delas às vezes até após os 55 anos. Mas tem muita mulher jovem, até com 26 anos, já desenvolvendo câncer de mama. É bem verdade que aí tem uma tendência familiar para isso. Mas se você detectou o câncer, foi no médico, operou, como fazer? É importante que você acompanhe conforme a orientação do médico, cada 6 meses, cada ano, depois que você já fez todos os procedimentos, que você extraiu, que você fez a ressecção dos gânglios axilares, se assim foi necessário, se você fez quimioterapia, se você fez radioterapia, acompanhe com o seu médico e você poderá ser dada como curada depois de 5 anos e alguns, às vezes, até após 10 anos. Então, antes desse período, você não se sinta totalmente livre do problema. Agora, uma coisa que eu quero aproveitar com a pergunta da Ana Paula é que hoje nós estamos achando, no mês de outubro, que a mulher se palpando está fazendo prevenção. Não. Há uma diferença. Prevenção é você ter estilo de vida que evite ter câncer, de mama especificamente. Não é palpar. Palpar significa detecção precoce. Pegar na hora para que você trate e evite. Mas para que você não seja acometida de câncer, é importante que você tenha uma vida saudável, que você não fume, que não engorde, porque aumenta o nível de estrogênio. O estrogênio estimula excessivamente a mama e pode vir a ter problema. Então, sendo assim, atente para a qualidade de vida e palpe-se sempre, não durante só o mês de outubro, mas sempre evitando qualquer alteração e qualquer anormalidade, procure o médico e siga as orientações. Nós vamos agora para a 8ª pergunta, né, do nosso programa, que é da Cláudia Barros. Oi, doutor Luiz, tudo bom? O meu nome é Cláudia e eu tenho uma pergunta a fazer. Eu gostaria de saber mais sobre o TDAH. Qual é a causa, o que as mães podem estar fazendo, tanto em relação à criança como adulto. Cláudia, muito obrigado pela pergunta. TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma doença que não tem uma causa específica. Alguns dizem que tem uma característica genética. E a gente percebe isso. E tem muitas crianças com TDAH. E, não raro, alguns adultos. E a gente percebe isso, inclusive uma característica deles são várias manifestações. Mas uma das características do adulto com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é exatamente a inquietação. É aquele indivíduo que você conversa com ele, ele não consegue chegar ao fim de uma frase. Ele já muda para outro, o assunto ele não termina. Então ele está sempre inquieto, ele está sempre irrequieto. E de uma maneira geral, isso acaba comprometendo o relacionamento humano. Porque você não vai conversar normalmente com uma pessoa que não termina, que não conclui, que não fecha a questão. Mas isso é uma das manifestações. A grande questão é você detectar isso na criança, porque às vezes a criança ela é inquieta. E se você levá-la ao médico adequado, seja no pediatra inicialmente, depois do psicólogo, psiquiatra e psicólogo junto, tem algumas medicações que fazem com que a criança possa ficar mais quieta e preste atenção, porque ela está na fase de aprendizado. Se ela não parar e não prestar atenção, ela não vai aprender. E aí o pessoal diz assim, mas tem comprometimento cognitivo, de inteligência. Não, não tem. Às vezes é só parar e concentrar. Então, quando você se concentra, você consegue aprender. E todos nós temos variações disso, de TDAH. Quando você está ansioso, preocupado, vai fazer uma prova, uma participação e tal, você fica inquieto e aí a atenção fica comprometida. Então, o fundamental do déficit de atenção é a gente recobrar a atenção. E é decisivo, Cláudia, que isso seja trabalhado, tanto do ponto de vista de tolerância, de paciência, de orientação, de medicamentos, enfim. É muito importante a sua pergunta. Vamos à pergunta número 9. Dr. Luiz, sou Wagner, tenho 41 anos.
Minha pergunta é com quantos anos que o homem deve procurar o urologista? De uma maneira geral, o homem não tem problema urológico, é diferente da mulher. A mulher tem muita infecção urinária. A literatura médica diz que por volta, em torno de 40% a 45% das mulheres até os 20 e 25 anos já tiveram uma infecção urinária. Isso pela característica anatômica da uretra do homem, enfim. Quando o homem começa a ter problema urológico, se for da juventude, é sempre importante ele procurar, porque pode ter alguma malformação que não está dando a dinâmica necessária ao fluxo urinário e, consequentemente, está tendo infecção, está tendo disfunção. Então, é sempre importante, na dúvida, procurar urologista. Quando que dá sintoma urológico? Os sintomas urológicos são sintomas locais, na micção, na hora de urinar. Se você não consegue segurar, se você tem dificuldade para começar a urinar, né? Se você tem ardência na hora de urinar, né? Se você tem outras manifestações externas, inclusive com manifestações de ferida, né? Com manifestações de inflamação no pênis, ou mesmo no testículo, ou mesmo na região inguinal, é importante que você procure o urologista. E aí vai fazer o diagnóstico correto. Agora, depois que o indivíduo começa lá nos 45, 50, que não é o comum, mas de uma maneira geral, acima dos 50, ele começa a ter manifestações urológicas, ou seja, dificuldade para urinar, ele tem que procurar, porque aí a próstata já está crescendo, já está apertando a saída da bexiga e está dificultando a urina. Então, nesses casos, a bexiga pode ficar grande, e a bexiga ficando grande, ela vai enfraquecendo. E aí, daqui a pouco, você não consegue segurar mais. E você não conseguindo segurar mais a urina, fica uma questão constrangedora, naturalmente. E aí você não volta, a bexiga não volta, fica boa. Então é importante que você cuide se tiver alguma manifestação de estar urinando toda hora. Você não urinava à noite, está começando a levantar 2, 3 vezes à noite por urinar, procura o urologista. Vamos à nossa 10ª questão. Oi, doutor Luiz, tudo bem? Meu nome é Larissa. Eu queria saber quais são os riscos que tem anestesia em pessoas de mais idade, as complicações. Muito obrigado, Larissa. Risco de anestesia. De uma maneira geral, né, as pessoas são mandadas ao cardiologista. Né? O cardiologista é o que faz o chamado risco cirúrgico, ou risco perianestésico, durante o processo anestésico. O que significa isso? É para ver a chance de complicação durante um procedimento. Então, quando a gente vai operar, você tem que ter a ideia de que é um estresse. Se você fica nervoso, é um estresse. Se você engorda, é um estresse. Se você não dorme bem, é um estresse. Se você corre, é um estresse. E se você vai operar, também é um estresse. Aonde é que se dá a maior repercussão do estresse? É em cima do sistema cardiovascular. Por isso, o cardiologista é o que recebe a orientação, ou seja, a solicitação e dá a orientação do que deve ser feito, se tem algum problema ou não. Porque o coração é um órgão extremamente sensível, é o centro da vida. E sendo o centro da vida, nós precisamos ver se o centro da vida está de acordo e vai aguentar aquela cirurgia, aquele estresse. Sendo assim, os riscos são arritmia. Se a pessoa é hipertensa, tem que controlar, porque quando ela vai operar, a pressão sobe. Tá? Você pode também, durante a indução anestésica, cair a pressão. Você precisa também ver se a quantidade de glicose está sendo suficiente para que não haja queda e não haja comprometimento da função cerebral. Você precisa ver se aquele determinado remédio, junto agora com o anestésico, não vai potencializar ou anular a ação do remédio. Enfim, então tem várias formas, e principalmente a respiração. A respiração é decisiva. O paciente precisa estar bem do ponto de vista respiratório. Se não estiver, precisa fazer uma fisioterapia, precisa melhorar antes de fazer um procedimento, que muitas vezes é um procedimento basicamente eletivo. Você pode esperar. Agora, quando é urgência, não se discute. O importante é salvar a vida e resolver o problema. Então, eu quero crer que as pessoas que já têm uma certa idade, principalmente acima dos 35 anos de idade, que tem história familiar de problema, o homem está meio gordinho, está com pressão alta, colesterol, enfim, ele deva, diante de qualquer procedimento eletivo,
fazer, inclusive, o risco cirúrgico através do clínico ou do cardiologista. Eu agradeço a todos que participaram do nosso programa hoje, né? E quero dizer aqui para vocês e convidá-los e desafiá-los a seguirem as nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá!